Começando mais um episódio do Contraponto Cast. Eu sou Paula. Eu sou Mari. Eu sou Luísa. E hoje é nosso último episódio do especial do Março Distópico. E nós vamos conversar sobre, provavelmente, a distopia mais famosa, terminando então a tríade das distopias clássicas, ao lado de Admirável Mundo Novo e Fahrenheit 451. Já tem episódio para essas duas distopias. Então vamos encerrar nossa conversa sobre a literatura distópica. E a distopia é o livro responsável pelo nosso famoso Big Brother, o grande irmão, que é um personagem, entre aspas, do livro. O conceito de Big Brother foi inventado aqui por George Orwell, o autor do livro. E se você quiser comprar algum desses livros que a gente mencionar, ou qualquer outro produto na Amazon, você pode comprar com o nosso link. E essa é uma forma de você ajudar o podcast, o nosso trabalho. E também outra forma de ajudar é você compartilhar com seus amigos, com sua família, compartilhar nas redes sociais para mais gente escutar. E desde já eu agradeço quem escutou, acompanhou o Março Distópico. Obviamente mais pessoas vão vir ao longo do tempo, é algo que vai ficar aí registrado. Mas foi muito importante para mim receber todos os feedbacks, os comentários sobre o nosso especial, que é um especial que deu muito trabalho de pesquisa, de escrever roteiro, e eu fiz com o maior carinho do mundo. Espero que vocês gostem do episódio de hoje. Como sempre, falando um pouquinho sobre o autor, a gente já falou dele no episódio de Revolução dos Bichos, e aqui eu vou complementar com algumas informações, repetir outras. E eu estou falando de George Orwell, pseudônimo de Eric Arthur Blair, autor inglês, mas que nasceu em Bengala, na Índia, em 1903, que na época era colônia britânica, onde seu pai trabalhava para o departamento de ópio do Serviço Público Indiano da Grã-Bretanha. Ele tem toda a sua educação na Inglaterra, ele estudou em instituições de elite e foi, ao invés de seguir para a universidade, ele foi trabalhar como agente na Polícia Imperial da Birmânia. E lá ele desenvolveu aversão pelo imperialismo e pela vida burguesa. Ele era um homem que não conseguia se encaixar em lugar nenhum. Ele passa boa parte da vida tentando encontrar um lugar onde ele se identifique. Acho que como qualquer ser humano, a gente quer se identificar com algum grupo, com alguma parcela da sociedade. E ele já começa assim, é um inglês que nasce na Índia, não se sente acolhido na escola, então ele vai para o exército, mas também não se encaixa lá, não se dá bem com o trabalho administrativo da família, não se identifica com o modo de vida burguês, e aí ele se vê como anarquista, logo depois se identifica com o socialismo, e assim ele consegue uma credencial de jornalista, porque ele era jornalista, para participar da Guerra Civil Espanhola, e ele lá de fato luta na guerra contra os fascistas e presencia os horrores da guerra. E ali ele começa a acompanhar a ascensão dos regimes totalitários, e é o que ele mais vai criticar, e também vai enxergar os erros, as falhas na prática das ideologias de esquerda, do socialismo e do comunismo, e vai criticá-las. Ele é basicamente um homem que conseguiu irritar a direita e a esquerda, porque ele começa, como ele criticava coisas que ele via, que ele achava errado, ele também meio que foi excluído do Partido Socialista, então ele nunca, sempre que ele achava algum lugar, ele via alguma coisa errada, ele nunca se encaixava direito em algum lugar, tanto que em 1984 ele meio que se exilou para escrever, ele foi o último livro dele escrito, ele escreveu isolado, sozinho. Ele se considerava a esquerda da esquerda e se dizia um membro da esquerda dissidente, distinta da esquerda oficial, que era basicamente o Partido Trabalhista Britânico, do qual boa parte ele passara a enxergar, bem antes da Segunda Guerra Mundial, como potencialmente, se não já, fascista. E assim ele criou atritos. Mas apesar disso, a crítica de 1984 é, como ele próprio afirmou, dirigida a todo e qualquer tipo de regime totalitário. E foi observando todos os desdobramentos políticos por dentro e por fora, acompanhando de perto vidas marginalizadas e horrores de guerras e regimes totalitários, que George Orwell escreveu suas obras, pautadas em críticas sobre poder, corrupção, sociedade e governo. Winston Smith vive na faixa aérea 1, anteriormente conhecida como Grã-Bretanha, uma província de superestado da Oceania. O mundo se encontra em guerra permanente e todos estão aprisionados na engrenagem de uma sociedade hierarquizada, onde tudo é feito coletivamente, mas cada qual está condenado a viver sozinho. Ninguém escapa à vigilância do grande irmão, a mais famosa personificação literária de um poder absoluto, numa realidade em que os fatos alternativos estão por toda parte e a mentira foi institucionalizada. Winston se rebela contra o regime totalitário no qual vive. Em seu anseio por verdade e liberdade, arrisca a vida ao se envolver amorosamente com uma colega de trabalho, Julia, e com uma organização revolucionária secreta.
Então, como eu falei, 1984 é provavelmente a distopia mais conhecida. E para saber mais de distopia, recomendo que você volte no episódio de Revolução dos Bichos, o primeiro episódio que a gente fez sobre o março distópico, se você não escutou ainda, que lá a gente dá uma definição bem completinha de distopia. Basicamente, é um mundo ruim, ela vem do grego, é uma palavra que vem do grego para lugar que não é bom. E o mundo de 1984 é um mundo ruim, no qual o governo vê e vigia tudo o que os cidadãos falam e fazem, controlando a informação, memória e a própria identidade. É uma história preventiva sobre o totalitarismo e as desvantagens de tecnologia de vigilância. O mundo do livro ele foi dividido em 3 superestados, a Oceânia, a Eurásia e a Lestásia, que estão constantemente em guerra e os cidadãos vivem com todas as privações de um lugar que está de fato em guerra. No início do livro, nós conhecemos o nosso protagonista, Winston Smith, que vive em uma Londres controlada pelo grande irmão, o Big Brother, uma figura representativa do partido, e partido com P maiúsculo, partido único, só tem ele, não tem oposição. E o grande irmão, que representa o partido, ele vigia de perto todos os cidadãos. Então essa parte da vigia constante, de ter câmeras, não câmeras, né? A gente tem a teletela, que a gente vai conversar mais sobre isso mais pra frente. A vigília constante das pessoas, seja dentro de casa como fora dela, é que criou aí o conceito de Big Brother. Londres pertence à Oceânia, que é uma cidade que está em uma decadência abundante, com escassez não só de comida e bebida, como de diversos outros produtos. E a vida é gerenciada até o ponto que é praticamente impossível pensar por si mesma. E é importante falar que, do contexto, quando ela foi escrita, né? Foi escrito em 1948, no pós-guerra, George Orwell caminhou pela Londres devastada, depois de anos e anos de guerra. Então, a Londres que ele vai descrever no livro não é um cenário tão distante da realidade dele na época. E no decorrer da história, Winston comete o chamado pensamento-crime, ao escrever em seu diário sobre seu dia a dia, tentando colocar em palavras seus pensamentos e reflexões sobre o estado das coisas. E assim temos o nosso livro, que vai abordar temas como problemas de classe, liberdade versus opressão, medo e ódio como formas de controle e pensamento individual versus o controle mental. Ele aborda esses temas através de vários símbolos, como a própria figura do grande irmão e Emmanuel Goldstein, que podem nem ser pessoas reais, e através também de elementos que fazem parte da construção de mundo, como a nova fala, o buraco da memória e a teletela, que são elementos que vamos conversar mais profundamente no decorrer do episódio. Mas antes disso, de entrar na parte de spoilers e de discussão em si, vamos falar nossas opiniões gerais. Assim, quando eu li 1984, eu sabia que eu precisava ler. Eu queria ler muito pela história também, mas eu sabia que era um livro, assim, que me ajudaria a construir muito a minha personalidade e a minha visão sobre o mundo. E, assim, o livro, quando eu comecei a ler, eu me perdia muito às vezes, porque é um livro muito denso. Realmente, quando você lê ele, você tem que estar prestando muita atenção pra você depois não acabar se perdendo. E aí, acho que o meu maior problema com o livro é realmente isso, a questão dele ter sido muito denso, assim, sabe? Mas eu gostei muito dele, da história que ele traz por trás. Eu acho que também chega a um ponto, eu sempre, quando eu indico esse livro pra alguém, eu sempre falo isso, né? Que você chega em um momento do livro, em determinado momento, que você vai querer ler mais sobre ele. Então, assim, ele é chato, entre aspas, até um certo momento, mas depois que você passa desse certo momento, começa a ficar muito instigante e ficar muito mais legal de você ler ele, ficar um pouco mais fluido. E assim, eu não tenho nem palavras pra descrever esse livro, né? Acho que nenhuma palavra consegue definir o que esse livro representa pra mim, mas eu confesso que gostei muito. Certo. Com relação à minha experiência, foi o último livro que eu li das distopias que a gente falou aqui no mês da distopia. E já aproveitando, se você não assistiu ou se você não ouviu, escute os outros pra você entender o que eu vou falar agora. Mas eu comparei no último podcast a experiência de... Qual foi o outro mesmo que a gente fez? Admirável Mundo Novo. Com aquela coisa de quando eu li Revolução dos Bichos e Fahrenheit, eu senti... Assim, eu não senti de fato aquele peso da informação, sabe? Chegando na minha cabeça. Quando eu terminei, eu simplesmente... O mundo expandiu, assim. Mas eu tenho a sensação de que com 1984, eu sentia isso o tempo inteiro, sabe? Essa rajada, assim, de informação vindo na minha cabeça. E aí, é uma coisa que... Acho que é a mesma forma que Mário explicou, né? De ser um pouco mais denso. Então, ficava aquela coisa, assim... Muita coisa pra assimilar, entendeu? Com uma coisa, assim, muito doida. E aí, foi uma leitura mais difícil pra mim. Não mais difícil do que Admirável Mundo Novo no início. Nada supera Admirável Mundo Novo no início, que eu dormia aqui só. Mas, eu acho que é um livro que vale muito a pena ler, de verdade. Só eu acho que tem isso em comum também com Admirável Mundo Novo. Que tem aquela cena específica que faz o livro valer
totalmente a pena. E aí tudo se encaixa no devido lugar. Aquelas informações que você tava meio que sem entender, tava aquela coisa assim, só acumulando, tudo se encaixa. Então, é aquele momento que faz todo o livro valer a pena, sabe? Então, não me arrependo. É uma leitura um pouco mais difícil do que as outras, isso eu concordo muito. Mas eu acho que vale muito a pena. Eu também concordo com isso nesse aspecto. E eu senti a mesma coisa de que tanto 1984 como o Admirável Mundo Novo tem aquela parte chave, assim, que em Admirável Mundo Novo é aquele diálogo que tem com o Selvagem e o Administrador. E aqui, nesse livro, eu achei que foi quando ele leu o livro, assim, pelo menos não sei se foi pra tu, mas quando ele leu o livro de Emmanuel Goldstein. Foi essa cena pra tu? Ou foi outra? Eu queria até me lembrar disso, não sei o que o Mari acha, mas eu lembro de uma cena que tem, que é quando o Goldstein não, o O'Brien lá, vai começar a fazer os testes, que ele tá do lado dele, do lado do Winston, e ele tem uma conversa com ele, assim. Essa sabe? conversa também é muito boa, mas pra mim o momento... Eu queria saber se era esse mesmo momento. Ou pra mim foi essa do diálogo, honestamente não lembro dessa parte dele ler o livro, mas... pera... Acho que eu lembro, na verdade, que é quando ele entrega o livro, né? Tem todo aquele babado. E aí ele vai pro quarto e começa a ler o livro. Aí tem lá os capítulos, Guerra e Paz, não sei o quê. E aí meio que explica tudo, assim. É uma rajada de informação mesmo. Eu nesse momento, assim, eu parei. Peraí, calma. Vou sentar aqui e prestar muita atenção. Vamos saber. E eu não consegui ler tudo direto, assim. Eu tinha que ler e parar e voltar e reler, porque realmente é muita informação. Eu acho que traz muito da característica do autor como ensaísta. George Orwell escreveu muitos ensaios sobre fascismo, sobre política, sobre as visões dele de guerra e etc. Então eu acho que ele botou aqui todos os pensamentos dele sobre isso e jogou aqui, mas não se jogou de qualquer forma, né? Ele teceu toda a narrativa e etc. Eu acho que até uma coisa dá pra comparar com Admirável Mundo Novo, porque Aldous Huxley, que é o escritor de Admirável Mundo Novo, ele também é um ensaísta muito forte, assim. Ele tem muitos livros de ensaios, muitos ensaios publicados sobre diversos assuntos. Então eu acho que isso tem... Por isso que tem essa comparação, né? De serem livros mais densos, de trazerem muita informação e de realmente você ver que tem muita informação e muita coisa, assim, muito texto corrido de informação pra gente assimilar. Eu, pessoalmente, eu amei o livro, principalmente nessas partes. Não foi um livro perfeito. Acho que a história, assim, você for falar, tipo, de uma história dos personagens, de acompanhar e etc. Eu não tive isso, mas o efeito que ele causa em você de reflexões é muito maior do que tudo isso. Acho que é a mesma coisa com Admirável Mundo Novo nesse aspecto. Apesar de eu gostar mais de Admirável Mundo Novo. Talvez por uma questão também afetiva que eu tenho com o livro, mas realmente é uma leitura bem densa que vai exigir muito de você, muita atenção, mas que você vai sair dessa leitura transformado. Pra mim é uma leitura obrigatória pra todo mundo que quer refletir mais sobre o mundo e aprender mais coisas. E eu acho que também é como se ele colocasse em prática tudo que ele falou antes, assim, em Revolução dos Bichos. Que Revolução dos Bichos é feita de uma forma mais simples e ele explica como chegou no regime totalitário. E aí acho que as duas leituras, elas se complementam. Eu acho muito legal você fazer isso. Você lê Revolução dos Bichos antes e depois lê 1984. São diferentes estilos. Revolução dos Bichos é muito mais leve, muito mais rápido de ser lido, mas você vai já com algo que você espera um pouco das temáticas já, e ele vai elaborar muito mais em 1984. Agora que eu tava pensando nessa comparação, né, de Revolução dos Bichos com 1984, eu acho que é algo muito parecido também, é meio que a lição que ele traz com o livro, sabe? De que é tudo um ciclo. Por mais que você tenta mudar aquilo que tá acontecendo, mas você volta pra dentro do ciclo, e é algo muito difícil de você quebrar. Tanto em Revolução dos Bichos, quanto em 1984, ele traz isso, de pessoas que querem mudar o regime, mas acabam voltando pra dentro e, tipo, assumindo seu papel de mais um dentro do círculo e por aí vai. E o próprio final dos dois é um final meio desesperançoso, né? Não tem muita esperança de algum dia vai mudar. É como falou, algo cíclico, né? Da história da humanidade. Isso é um quebra muito grande de expectativa. Eu tava até comentando com as meninas que você fica esperando, né? Nossa, vai começar uma revolução, eu vou acompanhar isso. E tipo assim, você quebra totalmente a expectativa. Não tem revolução, queridinha, vai voltar pro ciclo. 1984 foi o último livro escrito por George Orwell, lançado em 1949, tendo ele já publicado 12 livros, incluindo o muito popular e aclamado Revolução dos Bichos, que já conversamos aqui. 1984 fez um enorme sucesso, mas o autor, infelizmente, só viveu 7 meses após a publicação do seu livro, morrendo no ano seguinte, em 1950, com apenas 47 anos. E, de certa forma, 1984 foi uma vítima do sucesso da Revolução dos Bichos, que, como conversamos no episódio do livro sobre Revolução dos Bichos, ele é lido, interpretado como uma alegoria para a Revolução Russa. Então,
Em 1984, desde o minuto em que o bigode do grande irmão surge no segundo parágrafo do livro, muitos leitores acabam imediatamente lembrando do bigode de Stalin e, consequentemente, continuam o hábito de tecer analogias da mesma forma que em Revolução dos Bichos, comparando, né, as duas figuras e os dois acontecimentos na Revolução Russa e etc. E isso é algo que nós vamos discutir aqui, porque embora o rosto do grande irmão seja o de Stalin, e o rosto e a persona de Goldenstein seja, que é o desprezado herege do partido, seja de Trotsky, que inclusive os dois, tanto o personagem como o Trotsky era judeu, os dois não se alinham da mesma maneira que os porcos, Napoleão e Bola de Neve em Revolução dos Bichos. Porque no caso de 1984, ele vai criticar, em geral, os regimes totalitários. Não é mais uma crítica tão direta para um específico lugar, um regime específico. Apesar de Revolução dos Bichos poder se aplicar em vários outros momentos da história e vários outros tipos de governo, é muito claro a crítica que ele faz. E aqui não, aqui ele faz algo mais geral ao regime totalitário em si. E ele mesmo escreveu que cada linha de trabalho sério que redigi desde 1936 foi escrita, direta ou indiretamente, contra o totalitarismo e a favor do socialismo democrático, tal como o conheço. Mas mesmo assim, isso não impediu que o livro fosse vendido nos Estados Unidos como uma espécie de tratado anticomunista. 1984 foi publicado no auge da era McCarthy. Isso se refere ao tempo que o senador americano Joseph McCarthy estava atuando na política americana. Ele foi o criador do marcatismo, um movimento criado por esse senador nesse período, no início da década de 50 nos Estados Unidos, e esse movimento tinha como a finalidade de perseguir quem era a favor do comunismo e quem era contra atividades anti-americanas. Então o livro foi publicado nessa época, quando o comunismo era oficialmente condenado como ameaça mundial. E o livro ele é até hoje envolto de inúmeras interpretações e controvérsias, principalmente quando se tem pessoas pendendo para um determinado lado, um espectro da política, de alguma ideologia, pensamento, enfim, sempre vai ter alguém querendo aplicar esse livro e enquadrar ele em determinado tipo de crítica, em determinado tipo de ideologia de lado político. O nosso protagonista Winston trabalha no Ministério da Verdade, que é o órgão do governo do grande irmão responsável por destruir informações, falsear a história e propagar a mentira. Num texto que eu li tem um exemplo de como a gente pode transportar esses aspectos do livro para nossa realidade atual. E ele usou o exemplo da posse da presidência de Donald Trump nos Estados Unidos, porque a gente pensa, nossa, um departamento chamado Ministério da Verdade que é responsável por propagar mentiras pelo Estado. Isso parece algo muito longe da nossa realidade, né? Isso não existe. E aí ele diz aqui que na posse da presidência de Donald Trump, diante de um grupo de apoiadores menor do que o esperado, sua assessoria de imprensa divulgou a notícia de que se tratou do maior público jamais presente a uma cerimônia de posse. O argumento dos fatos alternativos empregado pela então conselheira do presidente para justificar a impostura, sem dúvida, irritaria um defensor do senso comum e da evidência empírica como Winston Smith, como irritariam também a atual vigilância tecnológica ou o arsenal de fake news que são acessadas, repassadas e entendidas como informações fidedignas, ou o modo como a própria imprensa hoje se refere aos acontecimentos como narrativas, como se vivêssemos em meio a um acúmulo de versões divergentes diante das quais o nosso único processo de adesão se dá por simpatia ou ideologia. E a gente vê isso a todo momento, né? Com as fake news, com pessoas o tempo todo distorcendo fatos. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. Agora nossa arma é a vacina. E agora... Ontem era uma coisa, hoje é outra. Então você vê aí, o presidente Donald Trump teve poucas pessoas na sua posse, e aí a notícia que sai é que teve a maior posse, a maior presença de pessoas numa posse já vista. Então é justamente o que acontece no livro. Não é nada fora da nossa realidade, não. E é por conta disso que Dorian Lynskey afirmou que 1984 continua sendo o livro ao qual nós voltamos quando a verdade é mutilada, a linguagem distorcida e o poder violado. No início do livro, a primeira parte do livro, ele localiza a gente em Londres, seguindo então o nosso personagem principal, Winston, e ele apresenta pra gente a nossa sociedade. Vai ser de forma bem lenta, bem gradativa. A gente vai realmente bem perto, a gente sente muito na pele do Winston mesmo, ou então, não só exatamente na pele, mas parece que a gente colocou uma câmera focada assim nele, a gente tá seguindo ele e a gente sente tudo o que tá acontecendo, aquela pobreza, aquele mundo devastado. A própria descrição do Winston, né, ele é magro,
É uma pessoa bem, assim, parece um fantasma, praticamente, rondando na cidade de Londres, que parece uma cidade fantasmagórica, né? Sem cor, sem vida, destruída. Eu me lembro muito que tem muitas cenas que acontecem no refeitório, assim. E sempre quando se tratava desse refeitório, eu não precisava estar lá, mas eu me sentia como se eu tivesse sufocada, porque ele diz que é um ambiente pequeno pra muitas pessoas, sabe? Que tinha um cheiro característico. E toda vez que ele se referia a essa cafeteria, né? A esse refeitório, eu sempre me sentia assim, como se eu tivesse realmente lá, sabe? Às vezes O gosto da comida. o gosto ficava... da comida ruim. Eu tava até lendo aqui uma parte que ele tá justamente nesse refeitório. E ele diz que ele tomava o suco, sei lá, alguma coisa que ele bebia. E os olhos dele lacrimejavam porque era muito ácido. E eu ficava, meu Deus, é como se eu estivesse tomando aquilo, sabe? A sopa sem gosto. É muito realista, sabe? Você realmente sente como se você ou fosse ele ou como se você estivesse do lado dele, sabe? Eu sentia muito isso, como se eu tivesse, tipo, tá ele assim do meu lado e eu tô fazendo as mesmas coisas que ele. E a gente tá naquele ambiente sufocante e calorento e comendo comida ruim e bebendo líquidos ruins também. E quando ele vai no apartamento da vizinha dele, que é tudo destruído, tudo sujo, as pessoas são sujas e estão num nível de degradação horrível. Você fica, caramba, é muito angustiante. É muito bem feito como é feito, assim. Você vê aquele mundo, você participa daquele mundo, sente tudo. Sério, eu me sentia muito claustrofóbica, assim, quando ele falava, porque ele dizia que tinha muita gente, porque é todo mundo no mesmo horário. E aí, ele tinha um amigo, acho que era Simon, o nome do amigo dele, se eu não me engano. E aí ele se sentava com esse amigo e tinha um pouco de mais gente do que ele nem conhecia, mas ele tinha que se sentar porque não tinha espaço pra se sentar. E ele bebia, quando ele bebia uma coisa, um líquido lá, o olho dele lacrimejava porque era muito ácido. E quando ele comia a sopa não tinha gosto. Aquela úlcera varicosa dele, Deus me livre. Péssimo. Outro também, que é o quarto, o que eu me lembro muito bem, assim, que eu imaginei muito bem, assim, na minha cabeça, é o quarto que ele tava com a Júlia, quando eles foram descobertos, sabe? Tipo, a cama cheia de percevejo. Cheia de percevejo, e tinha um monte de coisa largada, e as coisas, eles se escondiam lá, né? Aí ficava as coisas tudo jogadas e suja por lá. Nossa. E a cama era quebrada também, se eu não me engano, que eles dormiam muito tenso. E eles dormiam do lado de uma janela, eu me lembro muito bem disso, dormia do lado de uma janela pequena, entrava pouca luz no quarto. Eu tenho essa vaga lembrança, assim, de sentir realmente muito do que os personagens estavam sentindo. Uma cena que me marca muito, assim, é aquela dos, eu acho que é 5 minutos de ódio, que eles ficam lá gritando. E eu literalmente, eu consigo muito imaginar, tipo assim, como se estivesse dentro de um cinema e as pessoas, sabe, em pé, tipo, loucas, gritando. Sim. Assim. Eu consegui imaginar muito e me sentir, assim, como se estivesse dentro disso. A gente sabe que a sociedade, ela é controlada pelo partido, um partido único, sem oposição, que divide a sociedade em 3 partes. O núcleo do partido, que é a parte mais privilegiada. O partido externo, que é a qual pertence o Winston. E são essas pessoas que ficam sob maior vigilância. E tem os proletas, que é uma grande massa que ninguém realmente se importa com eles. Eles são ignorantes e, enfim, não têm conhecimento de nada. É como se fosse a grande massa, assim. É como se a sociedade se dividisse em 3 classes, poderia dizer, nesse estilo, como se fosse uma classe alta, classe média e classe baixa. E o que eles têm mais cuidado é sempre essa classe média, assim, o partido externo, né, que eles chamam. Que são as pessoas que têm acesso à informação, mas que não estão parte do pequeno privilégio ali que controla a sociedade em si. Então são essas pessoas que tem que tomar cuidado, porque os proletas, ninguém liga pra eles são pessoas que estão morrendo de fome, passando por necessidade, não tem conhecimento de nada, então pra eles estão lá só vivendo, existindo, basicamente. Só pra completar ali a sociedade, dando mão de obra. A gente vai falar disso mais pra frente também. Outra simbologia que logo se apresenta pra gente no início é o rosto do grande irmão, que ele aqui define como o rosto de um homem de uns 45 anos, bigodão preto e feições rudemente agradáveis. Que é então essa propaganda para o controle, né? Os pôsteres com o rosto do grande irmão tá espalhado em toda a cidade. E ele até comenta aqui que a impressão que se tinha era que não havia cor, nem coisa alguma, a não ser nos pôsteres colados por toda parte. Não havia lugar de destaque que não se ostentasse aquele rosto de bigode negro a olhar para baixo. Aí tem lá escrito, né? O grande irmão está de olho em você. E eu acho que o olho do grande irmão também fica
seguindo você, né? Ele diz que onde quer que ele vá é como se ele estivesse olhando pra ele. Até eu acho que isso compara o movimento de câmera, né? Que quando a gente anda assim, a câmera segue a gente. Isso remonta também, né, essa questão de ter sempre cartazes, né, dizendo que o irmão tá ali observando. Remonta até um pouco da nossa realidade também, né? Uma coisa que, quando eu tava estudando sobre esse livro também, é que meu professor falava muito que isso reflete muito nossa sociedade, sabe? Por exemplo, quando você tá em um ambiente que tem câmera, sempre diz lá, sorria, você tá sendo filmado. Segue justamente essa mesma linha de você ter a consciência de que você tá sendo vigiado, sabe? Eu acho que a gente trouxe muito dessa realidade que o autor quis representar na obra, né? A gente ainda tem muito na nossa sociedade. Basta a gente só parar e refletir e perceber essas pequenas coisas, assim, sabe? Que a gente consegue perceber hoje em dia. E outro elemento que aparece logo em seguida é um instrumento que eles usam para viajar, a grande tecnologia desse mundo, que é a teletela. Essa palavra, teletela. Eu imagino como se fosse uma televisão, uma tela assim que fica, acho que não tão tecnológica quanto as telas de Fahrenheit 451, por exemplo, mas uma tela que fica de olho em você. E é como se fosse uma TV que passa propagandas do partido e ao mesmo tempo filma você. É como se a sua TV da sua sala lhe filmasse também. Então, ele comenta aqui que o volume do instrumento podia ser regulado, mas não havia como desligá-lo completamente. Então você tá sempre lá escutando a voz de alguém comentando alguma coisa sobre o partido, sobre o grande irmão. Então você nunca tem um minuto de paz sem estar alguém falando sobre o grande irmão, sobre o partido, sobre guerra, sobre tudo que tá acontecendo na sociedade naquele momento. Você não tem como desligar. É como se o jornal, você ligasse na Globo News e ficasse 24 horas escutando as notícias. Você fosse dormir com o barulhinho do jornalista lá falando as coisas que tá acontecendo e, enfim, as coisas da sociedade. Qual é a posição do livro com relação à família? Tipo, eu não lembro se o Winston tem família, se eles se separam. Eu lembro. Ele tinha a mãe, que ele fica lembrando, ele fica as lembranças da mãe dele. Mas eles separam os filhos ou ela morreu? Não, eles têm família, mas é uma família controlada pelo partido. Por exemplo, o único intuito do casal é você formar crianças para o partido. Então você tem que pedir permissão para se casar e nunca o casamento pode ser por amor. Tem que ser amor, meio que amor ao partido, entendeu? Você tem que se juntar com uma pessoa que também ama o partido e que quer contribuir com crianças para o partido. Então você tá lá com aquela pessoa para amar o partido junto com ela, para dar crianças, tipo, o amor nunca pode ser para outra pessoa, entendeu? Então eles, tanto que o Winston, ele era casado, né? Ele tinha uma esposa e a esposa queria o tempo todo, ela chamava de obrigação, né? Agora é Estado, a gente chegava, chegou hoje à noite, vamos fazer a nossa obrigação com o partido, né? Temos que cumprir a nossa obrigação com o partido. Ou seja, tentar ter um filho. E era isso, era um negócio muito mecânico pra eles. E ele sempre achava meio estranho, né, fazer essa coisa. Tipo, ele nunca nunca sentia muita vontade com isso, né? E a mulher não, a mulher realmente queria. E ela se separou dele. Não é permitido o divórcio, mas ela se separou dele porque é permitido a separação, não divórcio exatamente, mas a separação dos dois, porque eles não conseguiam ter filhos. Então ela, vou tentar contra o homem, contra a pessoa, entendeu? Porque eu não tô conseguindo contribuir com o partido, com esse cara aqui. Mas, enfim, voltando a falar da teletela, ele fala aqui que não havia como saber se você estava sendo observado num momento específico. Tentar adivinhar o sistema utilizado pela polícia das ideias para conectar-se a cada aparelho individual ou a frequência com que o fazia não passava de especulação. Era possível, inclusive, que ela controlasse todo mundo o tempo todo. Fosse como fosse, era uma coisa certa. Tinha meios de conectar-se a seu aparelho sempre que quisesse. Você é obrigado a viver, e vivia, em decorrência do hábito transformado em instinto, acreditando que todo som que fizesse seria ouvido, e, se a escuridão não fosse completa, todo o movimento examinado meticulosamente. Ou seja, vigia constante, como Big Brother, né? A gente tem esse grande exemplo. É como se o mundo fosse daquele jeito mesmo. E a teletela, então, invade a privacidade da pessoa, em qualquer lugar, seja na sua casa, como também em lugares públicos. E isso, aí, como a gente falou, é uma das previsões que Orwell faz, porque a gente, não necessariamente nas nossas casas atualmente, mas todos os lugares têm câmeras agora, né? Então a gente tá sempre sendo vigiado de certa forma. A gente sempre leva uma câmera com a gente, né? Que é nosso celular, que ninguém consegue viver mais sem. E com microfone e tudo mais. Sempre que ele falava sobre teletela, eu sempre remontava muito, assim, pra mim, um tablet ou um celular, assim, um pouco maior, né? Porque ele diz que passa as coisas lá do partido. Mas eu sempre ficava me perguntando, sabe? Assim, a gente carrega uma teletela com a gente por espontânea vontade hoje em dia, sabe? Claro que não tá o tempo todo falando de partido e essas coisas, mas tem sempre alguém meio que vigiando a gente, que é nosso celular, né? A gente dentro das redes sociais, dessa forma, a gente tá sendo observada. Agora uma coisa, dados, né? Uma coisa que eu ia dizer, pra mim, a teletela,
Eu imagino a tela como aquela... Sabe aquela tela que fica aparecendo no Jornal Nacional? Que é como se fosse ela meio que móvel, assim, enfim. Eu pensava na tela do Jornal Nacional. Eu imaginava um tablet. Não um tablet pequenininho assim, sabe? Um tablet mais ou menos grande, assim, que ficava em todo lugar. Eu imaginava uma TV mesmo, uma TV assim na parede. Porque hoje, né, não só com as TVs, né, a gente tá cercado de telas o tempo inteiro. Nossos dados estão na internet e eu até assisti uma entrevista com uma professora falando do livro e ela citou o caso de Edward Snowden, que vazou lá os dados, né, dos Estados Unidos faz um tempinho já. Acho que todo mundo já ouviu falar desse caso. E ele disse que 1984 é fichinha perto do nível de controle de vigilância que temos hoje por conta justamente dos avanços tecnológicos, que não tinha como exatamente ele prever o tanto de avanço que a gente ia ter atualmente, né? Quem nunca teve medo, né? Ai, tem alguém me espionando. Pois é. Eu, no meu computador, tenho uma travinha lá da câmera, porque eu sou muito assustada com isso. Com webcam. Só não boto nada do celular, porque aí quando eu quero tirar uma foto é muito processo pra tirar mais. E se eu tivesse como, eu também botaria. É sério o assunto, gente. E ela citou também um protesto que teve na Ucrânia, que 15 minutos depois do protesto, as pessoas receberam uma mensagem no celular dizendo: olha, você estava presente no protesto. Confirmando, então, que aquela pessoa estava lá, nas redondezas do protesto e tal. Então, loucura, né? Muito doido. É muito assustador, assim. É bom, pelo menos eu tenho essa visão, né? A gente sabe que é algo bom, mas toda coisa que também tem seu lado bom também pode ter seu lado ruim, sabe? Essa questão de localização, gente, por exemplo, é algo assim, eu acho fantástico. Você poder pesquisar um lugar no Google e você saber chegar lá e tá a todo momento o Google tá atualizando sua localização pra você saber como chegar em tal lugar. Mas se você parar pra pensar, se o Google pode te ensinar como chegar em um lugar, se ele pode te rastrear até lá, ele também pode estar rastreando você quando você não quer que ele te rastreie, sabe? Eu acho que assim, é algo que é de se pensar também, sabe? Tem sempre seu lado bom e seu lado ruim. E eu acho muito legal isso justamente porque a gente fica pensando só no lado bom e esses tipos de distopia trazem esse outro lado, né? Fahrenheit também traz muito isso. A esposa lá do personagem principal, eles abordam muito essa questão de como a tecnologia, essa coisa da massa, ela acaba, não quer dizer, tipo, atrofiando, mas é uma Deixa coisa você alheio às coisas, né? Exatamente. E está seguro, temos a tela aqui nesse momento. Eu ficava, caramba, se alguém quiser É instaurar um regime desse assim, vai ser muito simples, porque tem mesmo. todas as tecnologias de controle na mão. Tem tudo. E o último item, assim, é o que eu acho que vale ressaltar, é a polícia das ideias, né? Que ele fala que o pior de tudo, ele fala que tem patrulhas nas ruas. Mas isso nem dá medo, o que dá medo é a polícia das ideias. Porque isso impede que você tenha pensamentos transgressores, pensamentos contra o partido. Então é exatamente isso que eles estão em busca. Por isso que eles controlam muito mais o pessoal do meio, que é o pessoal que tem capacidade de raciocinar e ir contra o partido. Seguindo falando da construção de mundo, nós temos aqui os ministérios. Falamos do Ministério da Verdade, que é onde o Winston trabalha, que lá eles controlam a verdade. Já demos o exemplo de como isso atualmente também é feito, né? A gente tem até de partidos, de governantes que têm setores para produzir fake news, produzir notícias falsas. E até falando aqui de BBB, né? De Big Brother, já que a gente tá falando do Grande Irmão também, eu vi participante Gilberto, Gil do Vigor, nosso conterrâneo, falando como uma coisa que ele estuda em economia, como um político, quando tá em época de eleição, ou até antes, ele próprio divulga uma notícia falsa sobre si mesmo. E aí, depois que todo mundo tá sabendo, todo mundo tá fazendo burburinho, ele vem e diz: gente, isso é falso, eu tenho como provar que isso é falso. E aí, depois, quando sai realmente algo que é verdadeiro sobre ele, as pessoas ficam se questionando se é verdade ou não. Justamente pra manipular, sabe? Até onde as fake news são verdade, não são, sabe? Você fica, mas aquela vez foi fake news, será que essa não é fake news também? Então é muito, muito complicado. E cada vez mais fácil manipular, né? Porque é o lado ruim, a gente recebe muito mais facilmente as informações, ao mesmo tempo que elas são mais facilmente manipuláveis. E é muito difícil de você distinguir o que é que tá certo, porque a informação chega até você, entendeu? É muito difícil você ir lá e buscar, tipo, de fato, a origem 100%, porque aquilo que você tá consumindo já é alguém que escreveu daquela forma, entendeu? Então é muito doido isso, é aquela conversa que a gente vive tendo, né? A opinião que você tem é a opinião que alguém já formou antes de você, e a informação que você tá consumindo já é a visão de outra pessoa sobre aquilo e por aí vai. É muito complicado de você distinguir as coisas hoje em dia. Isso é algo também que na faculdade, né, sou formada em jornalismo, então eu entrei lá em 2014, já em época de eleição, e terminei com outra eleição. Então foi nesse período aí, entre uma eleição e outra, e nesse período foi justamente aqui ficou muito em alta essa questão das fake news. Eu assisti de perto a minha faculdade reformular todo o programa de
aulas e de cadeiras também, surgiram novas cadeiras para se adaptar a essa correria que está sendo o jornalismo hoje, tentando se segurar ao que pode, na verdade, e tentar ao máximo se adaptar a essas novas tecnologias. Então, é muito complicado, é o que está sendo estudado. Como está acontecendo agora, é muito difícil, assim. Eu vi muitos professores meus que estão na parte mais acadêmica também, né, pesquisando comunicação, e fazer esse trabalho sobre isso, pesquisar academicamente sobre isso, é muito complicado ainda, porque é muito recente. Então, para você ter uma fortuna crítica sobre isso, refletir sobre isso, os impactos, é muito complicado ainda para você chegar no resultado. Então, tá tudo acontecendo agora. É muito difícil você tentar controlar isso, tentar não só controlar, mas pensar sobre isso, refletir sobre isso e como preparar agora novos jornalistas para esse mundo que a gente está tendo, que é informação a toda hora, informações falsas a toda hora também. Outro ministério é o Ministério da Paz, que é responsável pela guerra. Esse ministério, então, mantém a guerra contra os inimigos da Oceânia, que no caso é a Lestásia e a Eurásia. Como eu falei no início do episódio, o mundo é dividido em 3 grandes estados, né, superestados, Lestásia, Eurásia e Oceânia. E a guerra, ela é constante, a guerra nunca acaba. E esse Ministério da Paz é responsável pela guerra. E a gente vai falar mais sobre essa questão de guerra e paz mais pra frente também. E a guerra, no contexto do livro, ela é usada justamente como essa forma permanente de guerra pra manutenção dos ânimos da população num ponto ideal, né? É uma forma de domínio, claramente. Tudo isso que a gente tá citando são formas de dominação e de controle. O Ministério da Pujança ou da Fartura, o Ministério é responsável pela fome e é também o setor responsável pela economia da Oceânia. Ele divulga os boletins de produção exagerado, fazendo que toda a população ache que o país vai muito bem. A gente tem um exemplo disso também na primeira parte, não sei se é chocolate ou ração, coisa assim, vocês se lembram? De chocolate, né? Uhum. Que aí eles falam que num dia, isso se alinha também ao Ministério da Verdade, né? Porque ele tem a notícia no dia que a porção de chocolate que cada um tem direito vai ser reduzida para 20%. Só que no dia seguinte sai a notícia que a porção de chocolate vai ser aumentada para 20%. Como assim? No dia anterior era 30%, baixou para 20%, e agora nesse dia eles estão aumentando para 20%, o que é muito bom. Agradeço ao grande irmão pela sua bondade. Nosso país está muito bem, que não sei o que, estamos vencendo a guerra, esse tipo de coisa. E o Winston fica, como ele trabalha no Ministério da Verdade, ele fica, caramba, essas pessoas não se lembram que ontem a notícia era outra. É tão bem feito a propaganda, a manipulação da informação, que as pessoas realmente não se tocam do que está acontecendo. E o último, que é dito até pelo próprio Winston, que é o pior, é o Ministério do Amor, responsável pela espionagem e controle da população. O Ministério do Amor, ele lida com quem se vira contra o partido, com quem comete, então, esses pensamentos crime, né? Esse ministério, então, é responsável por julgar, torturar e fazem lavagens cerebrais, como acontece no final do livro, né? E para o Ministério do Amor, não basta eliminar a oposição, é preciso convertê-la. Eles não só matam, né? Porque o Ministério do Amor também mata as pessoas. Como acontece no final do livro, eles não querem só que eles sejam eliminados, eles não matam o Winston no final. Eles convertem eles fazem uma lavagem cerebral nele a ponto dele terminar. A última frase do livro é: o Winston ama o grande irmão. Uma coisa que eu me lembro muito é que logo quando ele chega no Ministério do Amor, né, o O'Brien, ele fala pra ele que o que ele tá esperando do Winston não é que ele confesse, sabe? O Winston fica muito, eu confesso que você quiser, eu confesso que você quiser pra você me libertar. E o O'Brien, ele fala que ele não quer uma confissão dele, ele não quer que ele confesse nada, ele não tá ali pra... Ele diz isso, sabe? Que ele não tá ali pra fazer mal pra ele só quer curar o Winston, sabe? E eu fiquei muito... Meu Deus do céu, ele vê como se aquilo fosse uma doença, sabe? Ele tem uma ideia oposta, né? Você ir contra o partido é uma doença, então você tem que ser curado, você tem que voltar a amar pra você estar saudável. É muito angustiante essa parte. Toda essa última parte, assim. Você acha que tá chegando no final do livro, né? E tá acabando e tal. Ele começa ali, é uma loucura. Toda a parte do quanto é 2 mais 2. Aí fala, não é 4. Ele, não é 4, não, é 5. Ele tem que acreditar que 2 mais 2 é 5. Mesmo ele sabendo que é 4. Aí no final, quanto é 2 mais 2? Ele todo confuso lá, ele 5. Pra ele já acredita que é 5. Ele já não tem mais forças pra dizer que não é. E falou até do prédio, né? O prédio do Ministério do Amor, ele é o pior prédio possível, né? Ele está localizado em uma verdadeira fortaleza. Ele não tem janelas. E seus, entre aspas, habitantes não têm a menor noção de tempo e espaço, sendo que este é mais um instrumento do Solsing, né? Da ideologia do partido, para a lavagem cerebral dos dissidentes do regime.
E o ano da história é 1984, caso vocês perguntem. É 1984 porque o ano é esse? Sim, é esse. Mas não é bem esse, porque isso é uma data imprecisa. O próprio Winston se pergunta o tempo inteiro se ele tá realmente em 1984. Ele não sabe, porque é tudo tão... A verdade é tão manipulada que ele... Caramba, será que é isso mesmo que a gente tá? Não sei que ano a gente tá exatamente. Então é uma brincadeira com essa noção de tempo. E também porque se invertemos os algoritmos, né? Porque o livro foi escrito em 1948. Se a gente inverte, é 1984. Então é mais uma ideia de espelho, de reflexo, né? Como eu falei, tem muita coisa, a gente não pode... Mesmo que a gente se aplique as coisas do livro pra hoje em dia, a gente não pode esquecer do contexto histórico que ele se passa. Ele se passa num pós-guerra, um mundo devastado. Como eu falei, George Orwell, ele andou pela Londres devastada, ele viu, então a descrição que ele fala é muito real. Ele não imaginou uma cidade devastada, ele esteve em uma cidade devastada. Então, é uma ideia de espelhar o que ele viu. Então, essa ideia de espelho, né, de inversão. 1984 é 1948. E, ao mesmo tempo que a gente pode aplicar pra nossa realidade também. Porque ele faz como se estivesse prevendo o futuro, ao mesmo tempo que ele tá retratando a realidade que também já se passou, mas como se a realidade que ele passou, isso tivesse acontecido no futuro, ou se isso fosse acontecer no futuro, como é que seria com todas as tecnologias que a gente tem. Então é isso que a gente chama de romance preventivo, né? Ele meio que tá querendo alertar para os perigos. É como se ele escrevesse pro filho dele, olha, isso aqui foi o que aconteceu, isso aqui é o que pode acontecer também, o que eu observei. Então fiquem atentos aí, viu, galera? Risos. Rindo nervoso. Uma palavra-chave para esse livro e para controlar a realidade é o chamado duplo pensamento. É algo que ele repete constantemente no livro e é um conceito que vai ajudar a fomentar muito mais o controle desse mundo. E duplo pensamento é uma palavra em Nova Fala. Uma coisa que eu odiei nesse livro foi esse negócio da Nova Fala, velho. Que ódio que eu peguei, viu? É muito legal que tem todo um dicionáriozinho no final do livro também, né? Explicando. O livro termina com basicamente um texto acadêmico sobre a Nova Fala. É bem interessante. E o duplo pensamento é a ideia de um pensamento duplo, que é basicamente a ideia de que você vê algo que parece absurdo, mas você acredita que o contrário também é verdadeiro. Você acredita que as duas versões são verdadeiras. Então você meio que acredita que 2 mais 2 é 4, mas também 2 mais 2 pode ser 5. Isso é duplo pensamento, né? É uma forma de disciplina mental que eles usam, né? Cujo objetivo desejável e necessário para todos os membros do partido é ser capaz de acreditar em duas verdades contraditórias ao mesmo tempo. Porque se a gente for pensar na matemática, né? Na ciência exata, 2 mais 2 é 4. Mas se ele falar que 2 mais 2 é 5, eles também vão acreditar. E é justamente o essencial, né? Pra eles conseguirem manipular o pessoal. É que, olha, se a gente disser isso aqui, vocês têm que acreditar. Por mais que vocês tivessem acreditado em algo antes, mas o que a gente tá falando é o certo, então acredita. Por mais que exista a verdade sólida, se a gente apresentar um fato completamente contraditório a isso, vocês vão acreditar. Terraplanismo, essas coisas assim, né? E eles aqui, em Velha Fala, recebe o nome de controle da realidade. Em Nova Fala, é duplo pensamento. Duplo pensamento, basicamente, é você controlar a realidade. E eles aqui, duplo pensamento significa a capacidade de abrigar simultaneamente na cabeça duas crenças contraditórias e acreditar em ambas. O intelectual do partido sabe em que direção suas memórias precisam ser alteradas. Em consequência, sabe que está manipulando a realidade, mas, graças ao exercício do duplo pensamento, ele também se convence de que a realidade não está sendo violada. Dizer mentiras deliberadas e, ao mesmo tempo, acreditar genuinamente nelas. Esquecer qualquer fato que tivesse tornado inconveniente e depois, quando ele se tornar de novo necessário, retirá-lo do esquecimento, somente pelo período exigido pelas circunstâncias. Como eu falei até do exemplo do nossa arma é a vacina, né? Porque antes não era, agora é sempre essa questão de que acho que se ele aplicasse isso nesse mundo de 1984, daria super certo, porque as pessoas iam esquecer que no dia anterior ele era contra. Então, que era não é mais, e que não era antes, agora é. É também a questão da guerra, né? Eles falam, a Oceania tá em guerra com a Lestácia. Aí no dia seguinte tá em guerra com a Eurásia. E aí eles apagam todo o histórico de que eles estavam em guerra com a Lestácia, pra agora você ter na cabeça que não, eles estavam em guerra com a Eurásia o tempo inteiro. É como se o Brasil está em guerra com os Estados Unidos. Passou 3 anos em guerra com os Estados Unidos. E aí no dia seguinte fala, não, a gente tava em guerra, era com a Inglaterra. E o que eu acho incrível também é que o inimigo que era antes agora é nosso aliado contra um novo inimigo. E aí quando muda tudo de novo, o nosso inimigo que era agora é nosso aliado que tá contra outro inimigo. E tipo, fica nessa jogada o tempo inteiro. Como que usando esse exemplo, né? Não, a gente tava em guerra com os Estados Unidos. Não, a gente sempre foi amigo dos Estados Unidos. A gente tava em guerra com a Inglaterra. Então sempre vai inverter esses fatos. As pessoas só vão acreditando e seguindo a vida desse jeito.
que é outro jogo também com a questão da memória, né? Eu acho que todos os livros que a gente abordou, os 4, trabalham com a questão da memória. Porque a nossa memória é muito... Eu queria falar a palavra em inglês, mas eu tô tentando traduzir. Bilíngue, né, meninas? É muito... eu queria falar tricky. Traiçoeira. Pronto. A nossa memória, ela é muito traiçoeira, né? Ela pode ser... A gente se esquece de coisas, lembra de coisas. Eu acho muito fascinante. Eu adoro. Inclusive, é uma das temáticas que eu mais gosto de ler na literatura. São livros sobre memória, que trabalham muito bem essa questão. E também porque a memória tá muito aliada ao passado, né? Então, como você pensa, mas antes era muito bom, ou então antes era muito ruim. Eles brincam muito com essa ideia, porque é muito fácil a gente se lembrar só de coisas boas do passado, ou de coisas muito ruins sobre o passado. A gente não tem... Porque a gente tá vivendo aqui nossa realidade no presente, então a gente sabe exatamente o que tá acontecendo. Então, quando a gente enxerga o passado, a gente não se lembra de tudo com os mínimos detalhes. A não ser que você tenha aquela síndrome lá que você lembra de tudo. Então é muito fácil você brincar com essa ideia. Porque você se lembra, por exemplo, de uma viagem. Mesmo que você tenha passado os maiores perrengues possíveis nessa viagem, você vai se lembrar só dos momentos bons e vai se lembrar, caramba, foi a melhor viagem da minha vida. Então, você se lembra de um período da sua vida que você passou perrengues como você tá passando agora. Mas aí você volta pra trás e vê as coisas boas daquela época e você fala, foi a melhor época da minha vida. Será que era mesmo? Ou é só sua memória te enganando? Eu acho que também essa questão da memória, ela é muito utilizada como forma de controle também no livro, sabe? Eu lembro que ele fala um pouco também sobre como era a Inglaterra antes, que no caso é onde ele mora, né? Que já não é mais Inglaterra, agora é a Oceânia. E ele diz que, antes a Oceânia se chamava Inglaterra e era muito ruim, as pessoas trabalhavam 12 horas por dia, né? Depois da Revolução, né? Que foi esse período, é o antes pra eles, né? Que trabalhavam 12 horas por dia e não tinham liberdade, e as ruas de Londres eram sujas e tudo mais. E aí ele cria, né, aquela memória que não é bem criada, realmente aconteceu, mas eles pegam tudo de ruim que tinha naquela época pra mostrar e dizer, olha, a nossa realidade é bem melhor, então agradeça ao grande irmão por criar essa realidade muito boa e não permitir que vocês vivam naquele momento, sabe, do passado, onde era muito ruim. Eles fazem isso o tempo todo. Ele faz isso também em Revolução dos Bichos, de forma mais simples, mas fica bem claro pra gente a crítica. Se a gente levar pro contexto da Revolução Russa, né, que você chegar quando tem o pós-revolução, você chega na União Soviética, etc, você fala, não, porque na época do Czar era muito ruim, agora a gente tá muito melhor. E não é como se na época do Czar fosse bom. Não, era ruim também, mas agora você não tá tão melhor assim não, tá, querido? Você tá ruim também. Exatamente. Eles querem brincar com essa ideia de que antes era melhor, antes era pior. Justamente pra você aceitar a realidade que você tá vivendo agora. E continuando aqui falando de duplo pensamento, né? Que ele fala que no duplo pensamento as pessoas negam a existência da realidade objetiva e ao mesmo tempo tomam conhecimento da realidade que negamos. Um novo ato de duplo pensamento. Apagamos esse conhecimento e assim por diante, indefinidamente, com a mentira sempre um passo adiante da verdade. E um exemplo desse duplo pensamento, os nomes dos ministérios, né? Ministério da Guerra, Ministério da Paz é responsável pela guerra. Ministério da Pujança, da verdade e da mentira, da pujança e da fome. Então, essa é uma brincadeira com essa questão de duplo pensamento, né? Que são duas coisas contraditórias, mas que pra eles são aceitas como duas verdades. E também os slogans do partido também, o lema do partido, né? Que ele fica repetindo: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. São duas coisas contraditórias, mas que pra eles são duas verdades que caminham juntas. E no texto aqui de Thomas Pynchon, ele comenta que, se isso parece excessivamente perverso, lembre-se que nos Estados Unidos, trazendo o exemplo mais atual, dos dias de hoje, poucos veem problemas no aparato de guerra chamado Departamento de Defesa. Assim como não temos problemas em pronunciar Departamento de Justiça a sério, apesar dos abusos bem documentados contra os direitos humanos e constitucionais cometidos por seu mais temível braço, o FBI. De nossa chamada imprensa livre é exigida a apresentação de uma cobertura balanceada, na qual toda a verdade é imediatamente neutralizada por outra igual e oposta. Todos os dias, a opinião pública é alvo da história reescrita, da amnésia oficial e da mentira deslavada. Sabemos mais do que nos dizem, mas torcemos para estarmos enganados. Acreditamos e duvidamos ao mesmo tempo. Parece ser uma condição do pensamento político no superestado moderno que se tenha sempre duas opiniões sobre muitas questões. Desnecessário dizer que isso é de uso inestimável para aqueles no poder que desejam lá permanecer, de preferência para sempre. E
como falamos, o duplo pensamento é uma palavra em nova fala. E o que é essa nova fala? Orwell, ele se preocupava com a deterioração do seu idioma. Não só o empobrecimento da língua, mas principalmente preocupava-se com a pobreza do pensamento que a língua padronizada e irrefletida causava. Então, com essa preocupação, ele traz então esse conceito de nova fala, que é basicamente um novo tipo de língua que eles estão trazendo para esse mundo. Eles estão suprimindo as palavras, suprimindo os conceitos para que você não possa cometer pensamentos crimes. Então, criando palavras, criando expressões para se adequarem ao nível de controle deles. Porque quando se fala de linguagem, é o meio pelo qual nós expressamos nossos pensamentos. Então, se você pensa algo, você está pensando na sua língua e você está expondo através dessa linguagem. Então, quando você não tem, hoje nós temos um arsenal enorme de palavras, de expressões para expressarmos o que queremos dizer, o que estamos sentindo. Então, o que eles estão fazendo é reduzindo isso para que nós não possamos, no caso as pessoas do livro, não possam refletir, criticar e pensar nada mais do que eles propõem que eles pensem. Então, a nova fala é a mais poderosa arma para a abolição do pensamento independente e da reflexão crítica. E à medida que as palavras elas vão se encurtando, os pensamentos eles vão consequentemente encurtando, eles vão se limitando. A fala, ela desvincula-se do pensamento, é a articulação da consciência. Então, limitando esse pensamento, consequentemente, limita a possibilidade de desobediência. Porque como é que você vai desobedecer se você nem sabe como pensar em desobediência? E também a questão da nova fala e velha fala, que a velha fala seria basicamente a nossa fala, é também o último vínculo com o passado. Então, os falantes da nova fala não entenderiam os falantes da velha fala e vice-versa. Então, seria um meio também de impedir contato com pessoas que lembram do passado. De novo, em um texto de Thomas Pynchon, ele fala que nós podemos enxergar essa opção, hoje em dia, como um exemplo precoce do hipertexto. De novo, eu acho que eu vou exemplificar aqui, por exemplo, o Twitter, que a gente limita o número de palavras que a gente pode falar. Então, isso limita o nosso elaborar de pensamentos. Então, você tem que falar o que você está pensando com o mínimo de palavras possível. E isso, de certa forma, limita a gente. Por mais que a gente tenha o nosso grande arsenal de palavras, como eu disse, a gente não pode usar todas elas. Então, não seria essa forma de controle também? E a nova fala, ela é algo que pode se alinhar também com o governo nazista. O linguista e historiador da literatura francesa, Victor Klemperer, era judeu e casado com alemã. Ele não apenas permaneceu na Alemanha durante o nazismo, como manteve o que denominou de Caderno de Anotações do Filólogo. Nele transcreveu mudanças impostas à língua alemã pela ideologia da propaganda nazista. Controle esse que assegurou o triunfo do Terceiro Reich. E esse caderno de Klemperer pode ser comparado com o caderno de Winston. Ambos escreveram com o objetivo de manter a sanidade e registrar a história, e servir como testemunho do terror totalitário. E falando também dessa questão do nazismo, acho que outra comparação que eu pensei foi sobre a questão da juventude hitlerista e os jovens do partido, que durante a juventude hitlerista, os rapazes eram treinados para a guerra e amar as ideologias do nazismo, amar Hitler, e as mulheres eram criadas pensando que a sua missão era ter filhos para o nazismo, para contribuir então com a sociedade nazista, que acho que é algo também que acontece com 1984. E os pais dessas crianças, porque algo que a gente tem que lembrar também, que a gente tem que ter em mente, que muita gente ali na Alemanha não apoiava o nazismo, e até pessoas que votaram a favor do partido nazista não eram pessoas que super racistas e a favor daquelas ideologias, mas eram pessoas que estavam desesperadas e queriam sair do caos, da destruição que estava a Alemanha. E essas pessoas, quando viram seus filhos voltando de acampamentos da juventude hitlerista, e muitas das filhas voltavam já grávidas, e viam aquele comportamento nas crianças, ficavam revoltadas e assustadas, e os próprios filhos denunciavam os pais. Então isso acontece no 1984 também, né? O filho lá do amigo do vizinho de Winston, né? Vê o pai fazendo, acho que tendo um sonho em que ele fala abaixo o grande irmão, e aí o filho, a filha vê isso e denuncia o próprio pai pro partido. E o lema do partido está alinhado ao duplo pensamento. Como eu falei nas minhas impressões gerais, eu disse que a melhor parte pra mim foi quando o Winston leu o livro de Emmanuel Goldstein, que é o nosso Trotsky, né? Que é a pessoa que leva a culpa por tudo. Tudo de ruim que acontece no partido, que acontece com Londres, é culpa de Goldstein porque ele tá tramando alguma coisa. E o Winston recebe então o livro de O'Brien, que é o Teoria Prática do Coletivismo Oligárquico de Emmanuel Goldstein, que foi uma das pessoas então que ajudou a criar a ideologia do partido, mas que, entre aspas, traiu ele. A gente não sabe porque a gente nem sabe se essas pessoas existiram mesmo, né? O grande irmão, Emmanuel Goldstein, será que
que eles existiram? Será que eles existem mesmo? E pra mim essa foi a melhor parte. Foi quando eu parei realmente, eu fiquei, meu Deus, eu preciso muito prestar atenção agora. Eu preciso tomar nota de tudo. É realmente assim, informação em cima de informação. Ele vai contando todos os aspectos da ideologia do partido, como é que tudo funciona. E é assim, fantástico. É bem uma pegada meio ensaística também. E até tem uma frase aqui do texto que eu li que diz que quando Winston começa a ler, quase tudo mais se cala. Eu tive essa sensação. Quando eu comecei a ler esse livro, parecia que tudo ao meu redor assim parou e eu tinha que ler aquele livro. Que coincide então com o argumento de vários críticos, né, que há um forte componente ensaístico no livro. O primeiro lema do partido, Guerra é Paz, que é um dos capítulos do livro, e ele diz aqui que a guerra já não tem mais o mesmo objetivo de conquista, de ser um confronto aniquilador, mas não deixa de ser violento. O ato essencial da guerra é a destruição, não necessariamente de vidas humanas, mas do trabalho humano, que é meio que a ideia de destruir para construir. Acho que é uma forma também de manter o funcionamento da sociedade, né, de forma contínua. Então você destrói o que a gente construiu para construir de novo e ficar nesse ciclo eterno. A guerra é uma forma de despedaçar, de projetar para estratosfera ou afundar nas profundezas do mar materiais que, não fosse isso, poderiam ser usados para conferir conforto excessivo às massas e, em consequência, a longo prazo, torná-las inteligentes demais. Mesmo que armas de guerra não sejam efetivamente destruídas, sua fabricação contínua sendo uma forma conveniente de utilizar uma mão de obra que não produza nada consumível. Então a guerra ela é constante, não tem mais o objetivo de conquistar, porque meio que já está dividido em 3 estados. Às vezes eles conquistam um território ali, um território aqui, mas aí depois o outro conquista de novo e fica meio que sempre tem umas zonas de guerras específicas que eles travam as guerras e fica nisso que é realmente mais para manter o controle mesmo. E também tem a questão de que outro objetivo dessa guerra também de evitar olhar e entrar em contato com o estrangeiro e assim manter o ódio. É absolutamente necessário para as suas estruturas que não haja contato com estrangeiros, exceto, até certo ponto, com prisioneiros de guerra e escravos. Se tivesse permissão para manter contato com estrangeiros, descobriria que são criaturas semelhantes a ele, e quase tudo o que lhe disseram sobre essas pessoas é mentira. O mundo lacrado em que vive seria aberto, e o medo, o ódio e a presunção sobre os quais se apoia a sua disposição para a luta poderiam evaporar-se. Então, o fato de que você ter ódio a uma determinada pessoa, etnia, mantém você vivo na sua luta, na sua guerra. O ódio ao comunista, o ódio a determinada raça, aos judeus. Então, tudo isso move guerras e deixa as pessoas, pelo menos grande parte da população, não é uma massa, quando a gente pensa assim, massa, né? Movida no seu ódio para você continuar a guerrear e continuar naquele conflito constante. E quando você entra em contato com aquelas pessoas, quando fala assim, estrangeiro, né? Você vê que aquela pessoa, ela é pessoa, ser humano como você. Quantos dos soldados que morreram na guerra estavam ali por motivos iguais aos seus, acreditando que a pessoa que ele estava atirando era a pior pessoa do mundo, e às vezes era só uma pessoa, um pai de família, né? Ou então um jovenzinho. Quantos jovens morreram na guerra, né? Irmãos, enfim. Então, se você for ver, se você for ter contato com a pessoa que tá do outro lado, você vê que aquela pessoa é tão humana quanto você. Tirando algumas pessoas que são realmente ruins, mas que no fundo é só uma carapuça de ódio bem superficial, né? Porque é só algo pra você culpar e mover. Tanto que tem o minuto do ódio, né? No livro. E essa parte da guerra é paz, é porque o efeito de paz, por ser algo constante, que nunca acaba, é como se fosse a guerra seria a paz. Então, uma paz que fosse de fato permanente seria idêntica a uma guerra permanente. Esse é o significado profundo do lema do partido, Guerra é Paz. E fora todos esses elementos para sustentar a guerra, também tem um efeito psicológico, né? A guerra, como vemos, não apenas efetua a necessária destruição, como a efetua de uma forma psicologicamente aceitável. Em princípio, seria muito simples usar a força de trabalho excedente mundial para construir exemplos e pirâmides, cavar buracos, tornar a enchê-los, ou mesmo produzir vastas quantidades de mercadorias e depois queimá-las. Só que isso ofereceria apenas a base econômica para uma sociedade hierárquica. Ficaria faltando a base emocional. O que importa aqui não é a disposição das massas, cuja atitude não tem importância desde que elas se mantenham estáveis, trabalhando, mas à disposição do próprio partido. Espera-se que mesmo o militante mais humilde mostre-se competente, laborioso e até inteligente, dentro de certos limites. Porém, é necessário também que ele seja um fanático, crédulo e ignorante, e que nele predominem sentimentos como medo, ódio, adulação e um triunfo orgiástico.
O segundo lema é liberdade é escravidão. Eu acho que a gente pode comparar muito isso com as outras distopias também, que trabalham muito com esse conceito de liberdade, de escravidão, e que a gente já conversou bastante sobre isso em Fahrenheit, em Admirável Mundo Novo, que leva a esse quesito do conformismo. É você aceitar a posição que você está. E o terceiro é ignorância é força. A ignorância da maioria das pessoas representava a força do partido e de seus reais seguidores. Tem uma parte nesse capítulo que eu acho muito interessante ressaltar, que eu acho que é a questão nesse capítulo, no caso, que ele fala de ignorância é força, que é a questão de utopia versus distopia, que é também um ponto de a gente entender como é que se chega nesse ponto. Ele diz que existem 3 grupos que dividem a sociedade: os altos, os médios e os baixos. Que até como ele, de certa forma, divide o partido, né? O núcleo do partido, o partido externo e os proletas. E os objetivos desses 3 grupos são inconciliáveis. E segundo ele, essas três classes que dividem a sociedade, elas existem há muitos anos. E o objetivo dos altos é continuar onde estão. O objetivo dos médios é trocar de lugar com os altos. O objetivo dos baixos, isso quando tem um objetivo, pois é uma das características marcantes dos baixos, é o fato de estarem tão oprimidos pela trabalheira que só a intervalos mantêm uma consciência de toda e qualquer coisa externa ao seu cotidiano. Então o objetivo dos baixos seria abolir todas as diferenças e criar uma sociedade na qual todos os homens sejam iguais. Assim, ao longo da história, um conflito cujas características básicas permanecem inalteradas se repete uma ou outra vez. Que se a gente pegar esses 3 conceitos, a gente pode aplicar em vários momentos da nossa história, em que, pegando a Revolução Russa, por exemplo, que os médios queriam ser os altos, né? Que os altos pode ser a aristocracia, né? O czar e a corte russa. Então, os médios querem tomar o poder e querem ficar que nem os altos, né? No caso, Lenin e os seus apoiadores. Enquanto os baixos permanecem os baixos sempre, querendo sempre apoiar essa questão de ter igualdade, né? Quando eles, como falou, quando não tá só focado na questão da trabalheira, que é o próprio trabalho constante e o lazer que é colocado para essas pessoas, é feito para elas não pensarem muito além disso. O objetivo delas é ter uma estabilidade e uma igualdade de poder, mas de vida com as outras pessoas. E como eu falei da questão da utopia, ele fala aqui que, no passado, a necessidade de haver uma forma hierárquica de sociedade, fora a doutrina específica dos altos. Defendiam-na reis e aristocratas, bem como sacerdotes, advogados e outros parasitas dos altos, que amenizavam essa doutrina com promessas de recompensa no mundo imaginário além-túmulo. Ou seja, a vida aqui tá difícil, mas no além-túmulo, né, depois da morte, você vai estar no paraíso, você vai estar muito melhor. Os médios, na medida em que lutavam pelo poder, sempre faziam uso de termos como liberdade, justiça e fraternidade. Naquele momento, porém, o conceito de fraternidade humana começou a ser atacado por pessoas que ainda não ocupavam posições de mando, mas que alimentavam a esperança de ocupá-las em breve. No passado, os médios haviam feito revoluções sob a bandeira da igualdade, para depois instalar uma nova tirania, assim que a anterior era derrubada. Que é basicamente isso que acontece, né? Se a gente pensar na Revolução Russa, quando Lenin assume o poder, ele mantém uma situação muito ruim para os russos. Então é só chegar no poder que ele, trocar de lugar com os altos, né? Ele agora é o alto, então ele pode perpetuar aquilo que o outro fazia anteriormente. Mais uma vez começa aquele ciclo que vive sendo pontuado. E aqui ele continua. Havia milhares de anos que a ideia de um paraíso terrestre, onde homens vivessem juntos, em total fraternidade, sem leis, nem um trabalho brutal, perseguia o imaginário humano, que é o conceito basicamente de utopia, como tudo começou, né? Que é distopia ao contrário da utopia. E essa visão exercia um certo poder, inclusive sobre grupos que, na verdade, se beneficiavam de cada mudança histórica. Os herdeiros das revoluções francesa, inglesa e americana haviam, em parte, acreditado em seus próprios chavões sobre direitos humanos, liberdade de expressão, igualdade perante a lei e assim por diante, permitindo, inclusive, dentro de certos limites, que sua conduta fosse influenciada por eles. Só que, aproximadamente nos anos 1940, todas as principais correntes de pensamento político eram autoritários. O paraíso terrestre fora desacreditado exatamente no instante em que se tornara praticável. Que é justamente o conceito de distopia, né? Porque você pensa, você quer alcançar o seu paraíso, você quer alcançar o seu mundo perfeito, ideal. O que é que você precisa fazer para você ter aquele mundo perfeito? E todas as coisas de controle e de formas que, para construir essa sociedade, torna-se uma distopia. Porque a partir do momento que você quer colocar isso em prática, ela se torna impraticável e vira algo ruim.
E o tipo de gente que haveria de controlar esse mundo estava igualmente óbvio. A nova aristocracia era formada em geral por burocratas, cientistas, técnicos, representantes de sindicatos, especialistas em publicidade, sociólogos, professores, jornalistas e políticos profissionais. Essas pessoas, cujas origens situavam-se nas classes médias, assalariadas e nas camadas superiores da classe trabalhadora, ou seja, justamente a classe média, né? São pessoas que estão acima das pessoas trabalhadoras, mas que estão abaixo da aristocracia, que essa classe que tem a possibilidade de pensar sobre a situação e de efetivamente fazer algo. Essas pessoas haviam sido moldadas e agrupadas pelo mundo desolado do monopólio industrial e do governo centralizado. Comparadas às aristocracias precedentes, eram menos avarentas, menos tentadas pela ostentação, mais famintas de poder em sua forma pura e, acima de tudo, mais conscientes do que estavam fazendo e mais atentas ao aniquilamento da oposição. Então, isso quer dizer que elas não estavam tão preocupadas assim, com riquezas materiais, e sim com o poder, que é isso que a gente pode ver bastante em vários momentos da história, porque os altos, assim, originais, podemos dizer, a realeza, os czares, não só estão interessados em poder, mas também em riquezas. Então, quando essa nova classe chega ao poder dos altos, elas estão muito mais interessadas em manter o poder do que realmente com riquezas materiais e ostentação. No meio da leitura do livro, eu li alguns trechos, mas é uma parte bem extensa, tem muita coisa, e é realmente assim, transformador depois que você faz essa leitura, tanta coisa que você reflete. É uma das partes que ele fala no capítulo Guerra e Paz, ele fala que era possível imaginar uma sociedade na qual a riqueza, no sentido de bens e luxos pessoais, fosse distribuída equitativamente, enquanto o poder permanecia nas mãos de uma pequena casta privilegiada. Na prática, porém, uma sociedade desse tipo não poderia permanecer estável por muito tempo. Porque se lazer e segurança fossem desfrutados por todos igualmente, a grande massa de seres humanos que costuma ser embrutecida pela pobreza se alfabetizaria e aprenderia a pensar por si. E depois que isso acontecesse, mais cedo ou mais tarde, essa massa se daria conta de que a minoria privilegiada não tinha função nenhuma e acabaria com ela. A longo termo, uma sociedade hierárquica só era possível num mundo de pobreza e ignorância. E eu li essa parte porque eu quero entrar no assunto dos proletas, que é uma parte assim bem que ele destaca no livro, mas a gente não tem tanto contato assim com proletas, ele vê muito superficialmente. E algo que ele sempre repete aqui, que é: se há esperança, a esperança está nos proletas. Eu tenho inclusive essa frase marcada também no meu livro, né, no Kindle aqui. E eu acho que, assim, faz muito sentido pra mim, pelo menos, né, ainda mais dentro do livro, porque quando ele diz que, né, o pessoal lá da aristocracia só tá se importando com continuar ali, e as pessoas que são, né, a classe média, vamos supor assim, estão só interessadas em ocupar o lugar da aristocracia, só sobra uma motivação, assim, sabe, de mudar realmente essas coisas para os proletas, né, que é a classe mais baixa. Então, assim, pra mim, quando eu li isso aí, nossa, fez total sentido. Eu acho que até se a gente for colocar na nossa sociedade atual, né, pra mim também faz muito sentido, assim, não só a classe mais baixa, mas um pouco da classe média meio baixa também, sabe? Que também vive uma realidade muito similar. Que, assim, querendo ou não, são as pessoas, o maior número de pessoas, né? E que se todas elas se juntassem por um mesmo propósito, não existiriam motivos nem pessoas suficientes capazes de parar elas. É como a gente vê em vários eventos. Revolução Francesa, por exemplo, foi então o despertar das massas, assim, pra ir contra os abusos financeiros da realeza. Mas no fim, o poder sempre acaba com uma pessoa que vai dominar tudo e vai manter as coisas no mesmo estado, entendeu? Como acontece também na Rússia, enfim, em outros lugares. E se a gente for para pensar também, hoje em dia, pegar o Brasil, por exemplo, onde a grande parte da população está na pobreza, é muito fácil manter essa parcela sob controle, porque o que elas querem são coisas básicas. Como é que você quer que essas pessoas revolucionem, pensem criticamente sobre a sociedade, se elas querem coisas básicas como comida na mesa, acesso até à educação? Então, é muito instintivo o que elas querem ainda. Então, é fácil manter essa grande parte sob controle, porque aí você dá auxílios para elas, kits de comida e kits de coisa para ajudar e não sei o que, e mantém isso, um lazer ali, uma diversão aqui, carregando muito
muito essas pessoas de trabalho, porque quanto mais você carece de dinheiro, mais você tem que trabalhar, então não resta muito tempo para você pensar, porque você quer ter dinheiro para poder comprar comida, então não sai muito desse ciclo. E o Winston, ele vai escrever no diário: se aqui há esperança, a esperança só pode estar nos proletas. Porque só ali, naquelas massas desatendidas, naquele enxame de gente, 85% da população da Oceânia, havia a possibilidade de que se gerasse a força capaz de destruir o partido. Impossível derrubar o partido de dentro para fora. Os proletas, se de algum modo acontecesse um milagre de que se conscientizarem da força que possuíam, não teriam necessidade de conspirar. Bastava que se subelevassem, se sacudissem como um cavalo sacode para expulsar as moscas. Se seguissem, podiam acabar com o partido na manhã seguinte. Mais cedo ou mais tarde, eles teriam a ideia de acabar com o partido. Não teriam? Ele termina com interrogação, né? Eles teriam a ideia, né? Não teriam? Será mesmo que teriam? Com esse questionamento que a gente fez aqui. Será que eles vão chegar num momento que realmente vão acordar para ir contra o partido? Pois é. O contexto de 1984 é centrado em um mundo futurístico que Orwell criou, sendo uma resposta ao poder absoluto de pessoas como Stalin e Hitler, no qual a realidade foi manipulada através do apagamento da memória das pessoas. 1984 é um livro de prevenção, sobre como até mesmo democracias e sociedades que se baseiam no livre pensamento podem colapsar nas mãos de regimes brutais, que se importam apenas com poder. George Orwell acreditava no socialismo e usou seus livros, especialmente 1984 e Revolução dos Bichos, para elaborar cenários de como o poder pode ser corrupto e manipulado para destruir tudo o que é bom nas pessoas, para governar. Como alguém que entendia pessoas oprimidas e via o efeito do totalitarismo em ideais revolucionários, torna 1984 uma janela para o pior cenário de um mundo que sempre parece estar logo na esquina, quando tecnologia e vigilância tornam indivíduos ou partidos mais famintos por poder e controle. E essa foi a nossa conversa sobre 1984. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado também do Março Distópico como um todo. Como eu falei, deu muito trabalho de pesquisa. Eu quis trazer o máximo de conteúdo e de discussões pra gente ter aqui. E eu espero que essa discussão continue também. Você pode deixar comentários, pode conversar com a gente no Instagram, @contrapontocast. E aproveite para nos seguir por lá. Se quiser me acompanhar pessoalmente, eu estou no @contraponto da leitura. E mais uma vez, se você quiser nos ajudar comprando com o nosso link da Amazon, vai estar na descrição do episódio e na bio do Instagram. Muito obrigada a todos que mandaram feedback, que comentaram, que compartilharam. Continue fazendo isso. Foi muito legal fazer esse mês temático. A gente já tinha feito um mês temático de terror e a gente trouxe agora esse mês temático do distópico. Eu pretendo trazer mais outra vez um mês distópico. Não sei quando ainda, mas estou planejando, porque eu achei que essa experiência foi muito boa. Eu tive muito feedback positivo. Vocês também podem dar sugestões de livros que vocês querem que a gente traga para discussão, de meses temáticos que vocês querem ver aqui no podcast também. E é isso, lembrando que tem episódio toda sexta-feira e até a próxima. De uma sociedade hierarquizada. E a mentira foi institucional... Caramba, hoje tá difícil. Institucionalizada. Eu não entendo, Luiz. Deteriorar. Que é justamente, tem essa questão, né, da cena que faz droga. Fala de 10 horas, como assim? É por quê? Antes era pra fazer o Duolingo, mas agora não tem mais função, não sei porque Depois ele tá aqui era ainda. pra É só pra me dormir. avisar que é 10 horas. E agora ela sabe que é 10 horas. Enfim. Eu não botei quantos anos ele... Com apenas 47 anos. Ah, matemática. Se ele nasceu no ano 3 e ele morreu em 1950... É isso aí. 47 anos. E essas pessoas que ficam... Fantasma, assombrada aqui, ó. É um instante. Sai daí. Falar do podcast. Sai daí.